Então hoje vamos prosseguir com esse estudo do capítulo a respeito de doenças psicossomáticas, com o objetivo hoje de concluir esse assunto, que já está mais ou menos há 3 semanas ou 3 encontros que nós tivemos sobre esse tema. Vamos ver a introdução aqui, extraída dos comentários de Emmanuel, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que está no livro Evangelho comentado por Emmanuel. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo, da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Então está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vamos fazer aqui algumas observações para servir de ponte ao nosso estudo desta tarde. Emmanuel começa-nos trazendo a recordação de um fato que é incontestável. Jesus pode tudo. Para a doutrina espírita, Jesus é o engenheiro, o arquiteto, o organizador do orbe, do planeta em que nós estamos evoluindo. E efetivamente, o nível de poder, de influência e de domínio que ele tem sobre o mundo é incontestável. Por isso, Emmanuel acrescenta, pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde da colaboração do homem. Ele está querendo dizer a nós que Jesus não dispensa a colaboração nossa na efetivação dos propósitos do alto, mas sobretudo de quê? Do homem que lhe procura as determinações, daqueles que se aproximam do seu Evangelho e se sensibilizam acerca de se tornarem instrumentos do próprio Cristo na efetivação da obra. Continuando, Emmanuel vai dizer, os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Aqui entra um ponto que é de importante reflexão para nós, é o de que, à luz do Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós somos chamados, à semelhança do que ocorreu com o cristianismo primitivo, a sermos colaboradores efetivos da implantação desse reino na própria terra. E é por isso que ele coloca, os cooperadores fiéis são corpo de trabalho em sua obra redentora. Então, o espírita, diferente do cristão de outras denominações religiosas, ele é chamado à consciência de que ele tem um papel ativo não só na disseminação do ensinamento do Evangelho, mas no trabalho de efetivação do reino de Deus, inclusive a partir dele mesmo, tal como Cristo já havia dito para os seus apóstolos, que o reino de Deus estava dentro deles mesmos. E agora vem a parte que Emmanuel complementa a respeito dessa tarefa a qual nós somos chamados a um desempenho efetivo. Ele vai dizer o seguinte: não é admissível
que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Emmanuel está aqui nos chamando a atenção, possível, mas acontece. Eis o problema. Não é admissível porque, de fato, entendendo à luz da visão de Emmanuel, aqueles que de fato são colaboradores efetivos do Cristo, é porque já estiveram preliminarmente fazendo um trabalho de redenção com eles mesmos e com a sensibilização à vivência do Evangelho. De fato, todos aqueles que se abriram a esse propósito de trabalho dentro de si mesmos estarão, ao longo da sua encarnação, tornando-se instrumentos para o exercício de trabalho espiritual dos benfeitores entre nós. Mas é preciso que nós nos coloquemos como colaboradores fiéis, porque quando isso não acontece, é que vem a situação contraditória e inadmissível que Emmanuel aqui chama a atenção, que é aquela na qual a pessoa compreende, aceita e torna-se pelo próprio conhecimento um adepto de alguma denominação cristã, mas na sua vida de relação, na sua vida pessoal, tem atitudes e comportamentos que se conflitam com o Evangelho no qual ele aparentemente se iluminou. Porque, na verdade, o conhecimento e o esclarecimento que o Evangelho traz foi apenas trabalhado a nível mental, mas não produziu um trabalho de renovação libertadora dentro da pessoa. Porque se tivesse feito isso, a pessoa tornar-se-ia um instrumento dócil à espiritualidade do bem, na vivência, na divulgação e na própria transformação íntima ao longo de toda a sua encarnação. E, aliás, outro não é o propósito do desdobramento da doutrina espírita em termos de iluminação que nós estamos tendo, inclusive nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que é trazermos elementos a mais para nos habilitar a expressar no comportamento e na vida diária aquilo que nós sabemos que é certo, superando os conflitos do passado, as induções obsessivas, cujas raízes estão no nosso inconsciente de vícios ou de distúrbios e que precisa, de uma vez por todas, ser ressignificado. E esse é o propósito, inclusive, desses estudos de Joana de Ângeles. É de que esse trabalho de ressignificação do nosso inconsciente pare com esse jogo de conflitos comportamentais que muitas vezes nos envolveram e ao qual muitos cristãos e muitos espíritas são vítimas de si mesmos. Porque, como nós vamos aprendendo, as portas que abrem acesso às induções espirituais obsessivas ou que abrem acesso a atitudes descompensadas e inconscientes, originadas do nosso passado de erros, só se dão porque o trabalho de despertamento espiritual e de autoiluminação
não foi de fato planificado em nós. Por isso nós ainda somos muitas vezes vítimas de nós mesmos. Porque à luz do conhecimento da imortalidade da alma e da conscientização que o Espiritismo tem nos dado na encarnação presente, nós só podemos dizer, quando erramos, que o verdadeiro culpado, o responsável, que aliás, isso nós também temos trabalhado nesses estudos, somos nós mesmos. Não é espírito obsessor, não é o nosso passado de erros, porque nós estamos aqui nessa encarnação para ressignificá-lo. Não faz sentido nenhum nós continuarmos sendo vítima de nós mesmos, por não termos resolvido as questões espirituais, cuja solução a nossa própria encarnação objetivava isso. Na atual circunstância que temos tido, na pátria do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então vamos agora prosseguir no nosso estudo de doenças psicossomáticas. Aqui é o último slide que nós tratamos há 15 dias atrás. Na semana passada foi domingo de carnaval, o estudo foi interrompido. Então eu trouxe o último slide para nós resgatarmos o entendimento que estávamos construindo. Qualquer terapia que objetive a recuperação psicossomática há de fundamentar-se na alegria de viver, na busca da autoconsciência, no esforço para ajustar-se aos dispositivos existenciais. Aqui já tem uma série de pontos que são importantes assinalarmos, retornando o estudo que houvera sido interrompido. Qualquer terapia que objetive a recuperação psicossomática há de fundamentar-se na alegria de viver. Joana de Ângeles está direcionando a nossa atenção para um fato profundamente significativo, que é o ajuste e o fortalecimento da nossa compreensão da vida à luz do espírito imortal, à luz da revelação espírita. Porque vivendo no mundo de provas e expiações, aonde desastres, doenças, epidemias, como aqui estamos tendo aí, vez ou outra surgem, e mantermos um estado de equilíbrio íntimo, de sintonia com a alegria de viver, com a paz de consciência, há de a nossa existência está sendo trabalhada no enfoque da imortalidade espiritual. Porque não há dúvidas que para as pessoas que acham que a existência física é uma só e que tem que aproveitar o corpinho físico que temporariamente a vida lhe emprestou, no mundo de provas e expiações, é um desastre. Porque não há como evitar, né, as reviravoltas da vida nesse mundo. Às vezes em questões de saúde física, às vezes com problemas econômicos, outras vezes com problemas familiares, mas outras vezes com acidentes. Bom, uma bagaceira. Como diz Emmanuel, aquele que encara a vida do ponto de vista material, a vida na Terra não passa de um acervo de acontecimentos vazios e conflitivos. Quando nós, que temos usufruído do conhecimento da doutrina espírita, refletimos como é que as pessoas que encaram a vida puramente do ponto de vista material conseguem viver bem nessa bagaceira que está aí fora,
a gente vai entender que muitas vezes realmente é um viver bem quase que em termos ilusórios, aonde os altos e baixos atropelam os seus estados emocionais e normalmente são inclusive geradores das doenças psicossomáticas. Porque se passa muito isso. Quando a gente se depara com uma ocorrência, com uma situação que não podemos evitar, mas que o nosso entendimento da vida está restrito a uma vida só, a nossa mente, ela trabalha da seguinte forma: tenho que culpar alguém, tenho que responsabilizar alguém. Mas quando a gente enfrenta uma situação que não tem a quem culpar, não tem a quem responsabilizar, e a gente acha que a vida é uma só, sabe qual é o resultado? A nossa mente, o nosso psiquismo, culpa a nós mesmos. E aí abre campo para a infiltração, ora de doenças psicossomáticas, ora de depressão, ora de outros problemas neurológicos. Porque se passa aquilo, algo muito ruim nos aconteceu. E a gente não encontra ninguém a culpar. E aí, lá dentro de nós, devido ao nosso passado encarnatório, que não foi ressignificado, a gente, bom, eu é que sou o culpado mesmo. Mas assumir culpa, como nós estamos trabalhando aqui, não resolve nada. Aliás, cria um problema novo. E aí o problema novo vai ser ou uma doença, ou um distúrbio, ou uma neurose, qualquer coisa que cause dor e sofrimento, para que a nossa mente se aquiete. A nossa mente é muito complicada. As crianças que sofrem violência sexual e que não puderam dizer a ninguém, e que quando atingem a pré-adolescência, mais ou menos, aquilo começa a ter uma carga de sofrimento grande nelas. Só que muitas vezes o culpado, o responsável, são parentes. Às vezes pessoas que não vivem mais em casa, ela não pode dizer a ninguém. Sabe o que é que ocorre disso? O resultado disso? A mente da criança, do jovem, não posso culpar ninguém, aí eu tenho que culpar a mim. Eu devo ser muito desgraçado para ter passado por isso e não poder responsabilizar ninguém. Inconscientemente, abre-se uma brecha e aí se instala depressões, autoflagelações e o pior de tudo, muitas vezes, tentativa de suicídio. É simplesmente uma mente que está sofrendo muito, não pode culpar ninguém, não tem um entendimento espiritual da vida, e aí o inconsciente diz, não, então é você o culpado. Então, isso é muito delicado, e é por isso que o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, como nós estamos estudando, ele vai abrindo as possibilidades para a alegria de viver, mesmo sofrendo, mesmo passando por situações anômalas e difíceis, mas sabendo que é um mundo causal, de onde nós viemos, e que na medida em que nós temos bom ânimo e confiança para ir superando as dificuldades da vida atual, nós estaremos resolvendo essas questões. Esse entendimento da vida que o Espiritismo nos dá é o maior antídoto para doenças psicossomáticas, para neuroses, para depressões e por aí afora. Desde, claro, que de fato a gente esteja levando a sério esse entendimento. A gente esteja tendo a compreensão,
a sensibilização e o esforço de vivência. Continuando ainda aqui nesse slide. Na busca da autoconsciência, no esforço para ajustar-se aos dispositivos existenciais. Então, a terapia eficaz para as doenças psicossomáticas corre por esse ângulo. É por isso, e não há dúvidas, que quando se tenta resolver esses problemas apenas com a psicologia convencional ou com as terapias que não abrangem o campo da espiritualidade e da percepção da vida em termos de imortalidade, conseguem aliviar, mas não conseguem na raiz e tratar o problema com eficácia. A medida da saúde psicológica do ser humano encontra-se na morigeração da sua conduta. Moralização. Estabelecimento de regras equilibradas na sua conduta. Efeito natural do seu comportamento mental e ideológico, conforme pensa, vive, estruturando, momento a momento, que se tornará de acordo com o direcionamento mental. Então, como a gente vê, é trabalhoso estruturar a saúde psicológica. E não é à toa que, de forma muito abrangente, a grande maioria das causas das doenças, inclusive físicas, tem origem emocional psíquica. É na forma conflitiva que a pessoa trabalha a vida, os problemas e as questões da existência, que são geradoras de doenças psicossomáticas, de doenças do campo da emoção, como as neuroses, e das doenças físicas. Mas o direcionamento eficaz corre por onde? Pela estruturação dessa conduta de equilíbrio. Mas como ter uma conduta de equilíbrio no mundo de espertos, materialistas e desequilibrados, aonde muitas vezes você agir com correção e com equilíbrio é socialmente fazer papel de besta, ou como se diz popularmente, ser otário. É claro que isso é muito difícil para aqueles que encaram a vida do ponto de vista unicista ou imediatista. É muito complicado. E a gente vai notando, à medida que estuda as obras de Joana de Ângeles nessa área da psicologia, que ou se caminha para a espiritualização, para o deocentrismo, como a gente falou umas semanas atrás, o despertamento nosso em direção ao alto, ao Criador, ou baixe o lombo para levar pancada na terra, que as pancadas ocorrem em todas as áreas. E mais adiante, quando aqui diz, conforme pensa, vive, estruturando momento a momento o que se tornará de acordo com o direcionamento mental. Então, há de termos domínio sobre o direcionamento mental nosso. Ou nós assumimos a responsabilidade do que a gente pensa, dos impulsos que nos levam ao sentimento ou à ação a partir do pensamento, ou fica difícil ter saúde se isso é degenerado.
tenha-se em mente a valiosíssima contribuição da odierna proposta sintetizada em favor da saúde, no conceito da psiconeuroendocrinoimunologia. A palavrinha é meio complicada. Psiconeuroendocrinoimunologia, que sugere a sintetização dos três sistemas: o sistema nervoso central, o endócrino e o imunológico, em apenas um, que é básico, indivisível. Vamos comentar isso aqui. Há grandes obras fora da área espírita mesmo que tratam essa questão. Uma que eu já vi inclusive sugerida em um seminário por Dr. Décio Iandoli é a biologia da crença, aonde um biólogo associado aos avanços da física quântica e a neurologia moderna estabelece as linhas de conexão que existem, já bem definidas, entre o que se pensa, o que se sente e as reações do corpo, em termos de equilíbrio emocional, mental, equilíbrio hormonal e, consequentemente, equilíbrio imunológico. Quando, por exemplo, hoje, isso já é muito bem estudado e definido, que a origem da maior doença do século, que é a depressão, ela se origina de quê? Da mente em desequilíbrio, perante uma situação difícil, que não aceitou, das emoções que foram consequência a essa não aceitação, e dos impactos disso no equilíbrio hormonal, que estrutura o humor, a satisfação, o prazer de viver, que são aqueles hormônios serotonina, noradrenalina, dopamina, entre os principais. Há uma alteração nos hormônios, originada de quê? Da mente, que somatizou pelas emoções e trouxe para o corpo. Então hoje isso é estudado cientificamente. A gente não está falando aqui de revelação espírita ou de psicologia espírita, não. É fato científico. E é por isso que Joana lembra aqui que tenha-se em mente a valiosíssima contribuição da odierna, que é sinônimo de moderna, proposta sintetizada em favor da saúde, no conceito da psiconeuroendocrinoimunologia, que sugere a sintetização desses três sistemas. Então, um está conectado com o outro. Se agora, a partir do conhecimento da doutrina espírita, da ressignificação da nossa maneira de viver, de nos predispormos ao trabalho, à vivência, de forma contínua, nós começaremos então o quê? A mudar a biologia nossa. E se estivermos associados a determinadas questões das doenças psicossomáticas, nós começaremos já a trabalhar valores de alívio e de terapia. Porque automaticamente a nossa mente agora está se envolvendo com novos valores, a nossa vida está estruturando essa mudança e nós passaremos a alterar as substâncias que compõem o nosso próprio corpo, as células, e por decorrência a nossa saúde física. Continuando, gerando uma
organização física saudável, como decorrência de um psiquismo bem orientado por proceder do espírito e não dos fenômenos eletroquímicos, do fatalismo biológico, muito do agrado do materialismo mecanicista. Então, assumir a responsabilidade do que se pensa, do que se sente, do que se faz, direcionando agora, em termos positivos, uma renovação saudável, que é a proposta. Isso vai de encontro ao fatalismo biológico, tão do agrado do materialismo mecanicista. Por quê? Porque no fatalismo biológico se procura explicação para tudo na matéria. A pessoa está com uma doença psicossomática e aí vai se procurar uma análise, se for com o psicólogo, de situações, ocorrências ou vivências desde a infância que possa ter dado campo para aquilo. Se procura a terapia essencialmente médica, busca-se ver se há alguma doença diagnosticada em exames para estabelecer os medicamentos alopáticos. Mas e no caso das doenças psicossomáticas que não são identificadas ainda pelos instrumentos de laboratório? Aí a terapia vai girar entre psicólogo e psiquiatra, para ver até que ponto se consegue o alívio para que a pessoa supere aquele nível de sofrimento pessoal que ela está vivenciando. Mas, se estivermos com a mente aberta, as mudanças que estão ocorrendo, inclusive na área da própria ciência humana mais avançada, nós iremos, por decorrência, ao encontro das causas espirituais. A criatura humana tridimensional, espírito, perispírito e matéria, atende confortavelmente às necessidades do processo da evolução, contribuindo decisivamente para o equacionamento de inúmeros problemas decorrentes da visão unicista, reducionista do ser. Então, entender o homem como tendo esse aspecto tridimensional, espírito, perispírito e matéria, como nos é possibilitado pela doutrina espírita, isso contribui decisivamente para o equacionamento de inúmeros problemas decorrentes da visão unicista, reducionista, que é a visão do materialismo. A visão do materialismo leva naturalmente a esse estado desassossegador em que a humanidade caminha cada vez mais. Porque se, por exemplo, doenças na área emocional, como havíamos citado a depressão, as terapias médicas, psicanalíticas ou psicólogas se mostram ineficazes, o que é que ocorre? Cada vez mais aumenta o número de doentes, ora em tratamento, ora fora de tratamento por não acreditar. Como já dizia
nos anos 80, Friedrich Capra, que tem um livro que naquela época, no meio espiritualista, foi muito significativo, chamado O Tao da Física. O Tao aqui não é T-A-L, é T-A-O, que é o entendimento da física à luz das doutrinas orientalistas que abordam o homem em termos espirituais. Então, nesse livro, na introdução do livro, esse autor já dizia nos anos 80, a humanidade caminha em duas direções, inevitavelmente. E vejam quais eram as duas direções: ou Buda ou a bomba. Ou Buda no sentido de despertamento espiritual generalizado para a humanidade de uma forma ampla. Ou a humanidade acordaria para os valores espirituais, ou a bomba. A bomba significando uma terceira guerra mundial com a extinção da humanidade, pelo menos na sua grande maior parte, ou totalidade mesmo. Então já nos anos 80 se dizia isso. Hoje, cada vez mais, isso é verdade latente. Quando a gente constata, como eu havia citado, uma humanidade que caminha para doenças emocionais de forma epidêmica, como a depressão e outras, ou desperta espiritualmente ou vai para a autodestruição. O Espírito é o autor de todas as ocorrências, no que diz respeito aos intricados processos mantenedores da vida orgânica, nos seus variados departamentos. O conteúdo desse parágrafo que nós temos aí na tela é altamente significativo, porque ele está nos dizendo que, à luz da revelação espírita e da psicologia de Joana de Ângeles, se tem alguém responsável pelo que nos acontece no corpo, é o nosso próprio espírito. Nós somos chamados a assumir a responsabilidade. Se está havendo problemas de desequilíbrios orgânicos, de saúde, que é na esfera física, psíquica, emocional, assuma, você é o responsável. Não, mas eu tive uma infância que eu sofri muito. Os meus pais me maltrataram demais. Ou eu tive uma adolescência desencaminhada. Quando a gente vê esse tipo de desculpa ou de citação, a gente só precisaria se lembrar da infância sofrida de Francisco Cândido Xavier ou de outros. Porque veria que os piores traumas e os piores problemas que se pode ter na infância, redundando em psicoses ou em complexo de inferioridade ou de superioridade, outra coisa que a psicologia estuda, só encontra campo no espírito devedor e infeliz do passado, que está tentando se reencontrar na vida atual e que precisava passar por aquelas experiências na infância ou na adolescência ou em qualquer época da vida, mas passar positivamente e não passar se desequilibrando. Então a doutrina espírita, ela é muito clara nesse aspecto. A sua vida pessoal é complicada porque você é um espírito complicado. Não foi os seus pais, não foi a infância, não foi a juventude, não foi seus colegas. Tudo isso é decorrência
do espírito complicado que você é do passado. É isso que a doutrina espírita deixa bem claro. E que você pode e deve resolver agora. Não importa a idade, não importa a situação existencial que você está. Você pode e deve resolver positivamente isso agora. E pare de responsabilizar os outros. Então, como aqui disse, o Espírito é o autor de todas as ocorrências no que diz respeito aos intricados processos mantenedores da vida orgânica. E aí já entra nos aspectos de saúde física, nos seus variados departamentos. Temos algum órgão determinado que é mais frágil? Não é de graça. Seus problemas emocionais, quando ocorrem uma raiva, uma mágoa, aquele órgão seu que é mais afetado, não é de graça. Aquele órgão é o órgão que você já vem maltratando há muito tempo. E que os impactos que agora você está dando campo na área emocional, vão para ele. Não é azar, não é má sorte, não é por acaso. Porque você é o espírito que há um bom tempo não vem dando, não vem correspondendo às possibilidades que as leis divinas têm colocado em suas mãos. Mas agora, aproveita, principalmente com o conhecimento do Espírito, superando as exíguas limitações do organismo, os fenômenos da telepatia, da clarividência, da pré e da retrocognição, da psicofonia, da psicografia e outros tantos contribuem na área das experiências transpessoais para diluir as fronteiras mais escuras e densas que separam os campos espirituais do físico. Então, os fenômenos de ordem mediúnica, sobretudo, têm se estabelecido a mãos cheias na época atual em que estamos vivendo, exatamente para diluir essas barreiras de limitação entre a vida física e a vida espiritual e nos proporcionar todos os meios eficazes de solidificar certezas absolutas do processo bidimensional em que nós vivemos. Nós vivemos na esfera física e espiritual ao longo do dia a dia. Sofremos impactos, influências dos dois lados ao longo do dia a dia e da noite, sobretudo. Quando vamos dormir, aí sim é que a gente está dos dois lados. Mas os fenômenos mediúnicos, trabalhados em estado de consciência desperta, como ocorre normalmente nas reuniões espíritas direcionadas a isso, é um elemento para ser definidor de despertamento espiritual profundo. É esquisito quando nós analisamos, por exemplo, nas obras romanceadas de Emmanuel, do cristianismo primitivo, que o determinismo dos primeiros apóstolos, dos primeiros seguidores do Cristo, a perder tudo, a enfrentar a morte, por adesão à Boa Nova, tinha, nesses romances de Emmanuel, isso é bem colocado, tinha por estrutura fundamental os contactos
bidimensionais que eles tinham, mediúnicos, com aqueles que partiam antes deles, com o próprio Cristo, que organizava naquela época as bases para a divulgação da chamada Igreja do Caminho, na época. Mas a base era essa. O que eu estou querendo dizer aqui é que no meio espírita era para que aqueles que trabalham na mediunidade, sobretudo, que patenteiam a realidade dos fenômenos, terem uma abertura de convicções e de espiritualização, a semelhança daquelas que foram colocadas para nós nessas obras mediúnicas de Emmanuel. Já os nossos irmãos evangélicos ou católicos, que não tiveram acesso a essas obras ainda, há de se compreender o limite da própria ausência de conhecimentos que eles têm desse despertamento. Porque presos unicamente à revelação que está nos livros bíblicos, nas cartas dos apóstolos ou nos evangelhos, eles têm a notícia do testemunho, tem o impacto desses testemunhos, mas não tem o conhecimento do mecanismo de intercâmbio espiritual que havia entre os apóstolos e os primeiros cristãos e a espiritualidade. Nós temos esse conhecimento. Eu estou lendo ainda um livro, Inácio de Antioquia, que é tido como o quarto romance do período cristão que Emmanuel ia escrever através de Chico, mas não escreveu por circunstâncias relativas ao trabalho que foi se desenvolvendo com o próprio médium, mas que, através de Geraldo Lemos, essa obra foi, alguns anos atrás, publicada. Mas é um livro que se contextualiza com um livro, por exemplo, há 2000 anos, onde personagens de um e de outro livro se entrelaçam na história desse mártir do cristianismo primitivo, que é o Inácio de Antioquia. Mas o que a gente vê em livros como há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, é um embasamento pela psicografia para o estabelecimento de convicções que deveriam ser profundamente renovadoras no meio espírita. Meio esse a que as obras são destinadas. Porque se essas obras não provocam o impacto que eram para provocar entre nós espíritas, vão provocar em quem? Voltando aqui ao texto. E outros tantos. Vejam esses fenômenos mediúnicos. Por exemplo, dois aqui que tem um nome meio esquisito, né? Pré e retrocognição. A retrocognição tem a ver com a possibilidade de acesso às memórias do passado. Chamada TVP, que hoje é utilizada em psicologia, terapia de vidas passadas. Retrocognição é essa possibilidade de acesso em determinados estados de transe ou de trabalho psicoterápico, como ocorre na psicologia, do acesso a memórias de outras vidas. E a outra, a pré-cognição.
Pré já diz, é antecipação. É a mediunidade que está associada à chamada profecia, ou a possibilidade de perceber fatos ou ocorrências que ainda estão por se dar. Mas, de uma forma muito ampla, todos os aspectos da mediunidade são favorecedores do estabelecimento firme e convicto da realidade espiritual da qual todos nós participamos. Continuando, facultando o trânsito entre as duas esferas da vida, de forma a proporcionar saúde integral, na razão direta em que os vícios são superados, os instintos primários são transformados em experiências emocionais e os condicionamentos ancestrais cedem passo a novas conquistas espirituais. Vamos ver como é isso. A variedade de possibilidades de sensibilização no processo mediúnico faculta com que esse livre trânsito entre as duas esferas deem o alicerce que proporciona saúde integral. Mas aqui é importante fazermos uma definição e esclarecimento sobre essa saúde integral. Porque essa saúde integral não significa ausência de doença do corpo físico. Nós sabemos que, por exemplo, Francisco Cândido Xavier teve ao longo da sua encarnação inúmeras doenças e problemas de ordem física. Mas esses problemas e essas doenças estavam na esfera de significação que não tinham estruturas nem resultantes em desequilíbrios ou em necessidade de trabalho espiritual com ele mesmo. Como é isso? É porque nós podemos, ao estarmos com a nossa consciência em paz, ao estarmos vivenciando o esforço de burilamento íntimo, de vivência do Evangelho do Cristo, sermos atingidos por certas doenças físicas. Por uma dengue, por exemplo, que proporciona febre e outras anomalias orgânicas. E vejam que fato inusitado. E mesmo assim, estarmos bem conosco mesmo, num nível de equilíbrio íntimo, que aquele incômodo físico não nos causa desequilíbrio emocional nem espiritual. Então, face à circunstância do mundo de provas e expiações, doenças e epidemias são uma constante. Invariavelmente está no corpo esse alvo dessas possibilidades. Mas, na medida em que nós estivermos usando os valores da mediunidade, das convicções de imortalidade, em plenitude, nós estaremos sob o controle e o domínio dos nossos estados íntimos, mesmo que estejamos sendo alvo de infortúnios, de importunação e de intercorrências a nível de epidemias ou de gripes, ou de problemas nessa área. Então, em razão direta em que os vícios são superados, os instintos primários são transformados em experiências emocionais. Como é isso? Instintos primários são transformados em experiências emocionais
e os condicionamentos ancestrais cedem passo a novas conquistas espirituais. Como é isso? Isso é o trabalho de ressignificação do nosso passado. Aonde os impactos que antes nós tínhamos de agir de forma emocionalmente desequilibrada, nós agora estamos trabalhando essas emoções primárias, canalizando elas para níveis de maior entrega e aprofundamento na sensibilização ao estudo e na vivência das oportunidades novas, na prática da caridade e no exercício do amor, aonde as energias excedentes que nós viemos a ter, elas estejam sendo devidamente distribuídas e canalizadas em atitudes, comportamentos e ações positivas e harmoniosas nos dias atuais. É claro que se nós estivermos ainda defendendo uma vida de certo nível de ociosidade, de preguiça e de falta de um melhor envolvimento na vivência do que a gente aprende com a espiritualidade, e principalmente aqueles que lidam com a mediunidade ostensiva, se isso estiver ocorrendo, invariavelmente, aqui ou ali, nós somos tomados por emoções não devidamente trabalhadas. E quando olho, tomamos uma atitude, tomamos uma ação, ou sofremos um impacto emocional que não teria mais cabimento de estarmos sofrendo. Então, quando isso acontece, e nós somos aqueles que nos beneficiamos com os recursos proporcionados pela mediunidade, e aqui é preciso que uma coisa fique muito bem esclarecida. Do mesmo modo que aqueles que são médiuns ostensivos se beneficiam do contato direto com a esfera espiritual nas suas atividades mediúnicas para lhes proporcionar solidez e convicções renovadas de imortalidade, assim também todos aqueles que, por exemplo, usufruem os benefícios de conteúdos revolucionários na área da mediunidade, como ocorre decorrente de leituras de livros, como o que citamos há pouco, como outras obras de médiuns como Ivone do Amaral Pereira, de Valdo Pereira Franco, obras de Vitor Hugo, romances de profundo conceitos espirituais e cristãos. Todos nós que usufruímos as revelações desses livros, nos tornamos profundamente responsáveis por esse trabalho de ressignificação do nosso passado espiritual, para não ter mais cabimentos para as atitudes emocionais de desequilíbrio impensadas, como se nós continuássemos sendo vítimas de nós mesmos, por não ter feito o trabalho que era já para ter sido feito, com essas energias fortes que vêm dos instintos do passado encarnatório, mas que precisam agora serem muito bem aproveitadas. Neste capítulo, não podem ser olvidadas, não podem ser esquecidas
as enfermidades psicossomáticas de procedência extrafísica, resultado do conúbio pernicioso das mentes desencarnadas com os indivíduos que se lhes vinculam por vigorosos laços de condutas infelizes, pregressas, associadas em crimes e torpezas que os tornaram adversários. Então, esse assunto abrange essa questão também. As doenças psicossomáticas originadas dos conúbios espirituais obsessivos, de espíritos que conviveram conosco no passado, de erros, de vícios ou de crimes, e que continuam a nos influenciar pelo pensamento, por não acreditarem e não perceberem ainda em nós a renovação espiritual que já deveríamos estar dando conta. Porque se estivéssemos trabalhando a contento, profundamente, as mudanças que somos muito estimulados a fazer, esses espíritos não encontrariam mais canais de sintonia conosco. Mas se ainda a gente mantém uma atitude morna ou até mesmo conivente, aí eles entram no nosso psiquismo. E nós não precisaríamos aqui de acrescentar que se, por exemplo, alguns desses espíritos estão no plano astral, doentes, desequilibrados emocionalmente, eles passam a nível fluídico esses estados de alma deles para nós. E aí abre campo também para a efetivação de doenças psicossomáticas. Esse é o segundo ponto. É preciso estarmos muito bem acordados para o fato. Do mesmo modo que nós selecionamos as pessoas, os lugares, os ambientes, no nosso dia a dia, onde a gente vai, onde a gente frequenta, assim também tem que ser na área mental, emocional e espiritual. É preciso que a gente esteja bem atento, que os hábitos mentais, os hábitos e os estados emocionais nos conectam aos espíritos. Vocês vejam, porque aqui inclusive nós falamos na semana passada, uma emoção, por exemplo, de mágoa, ou uma emoção de ciúme grande. Aquilo tomou conta. Você já está em sintonia. Você está abrindo portas. Para quem? Para os espíritos que sintonizam com esse tipo de emoção. E não vá querer nos enganar. Não são espíritos bons ou elevados, não. Você está atraindo um campo de sintonia para espíritos doentes ou desequilibrados. E aí alguns vão dizer, mas como ser humano eu não vou poder estar tendo esses tipos de emoção? É compreensível se você for um ser humano deseducado espiritualmente. Educado espiritualmente e bem conhecedor da doutrina espírita, você sabe que tem o dever de nutrir bons estados espirituais, de exercer vigilância sobre o que pensa, sobre o que sente, e nunca responsabilizar os outros
pelos seus estados emocionais. Uma emoção de medo me tomou. Quem é o culpado? Quem é o responsável? Você, nossa. Não foi isso, cara. Não, isso aí. Se isso causou medo a você e não causou medo a outros, como é que você vai culpar isso? Não, mas eu estou agindo assim porque fulano me tratou desse modo. Veja, o desequilíbrio com o qual fulano lhe tratou não justifica que você se desequilibre para tratar ele do mesmo modo. Então, esse trabalho de reeducação nosso é que vai bloquear doenças psicossomáticas de origem espiritual. Porque senão, nós iremos aí também nos tornar vítimas. Campeiam os conúbios obsessivos, devastadores, através dos quais a incidência prolongada da irradiação mental do perseguidor ou parasita psíquico sobre sua vítima extraiam pelo campo perispiritual das suas vítimas a vibração deletéria, transformando-se em morbo devastador. Morbo aqui se não de ferida, de doença mesmo. Então, estamos avisados. Campeiam, que é sinônimo de multiplicam-se, se estendem os conúbios obsessivos devastadores. E que a incidência prolongada da mente do desencarnado em desequilíbrio junto a nós é que estabelece esse campo de vibração deletéria ou doentia que acaba se transformando em doença. A técnica da visualização pessoal antidistúrbio psicossomático convencional, propiciando ao paciente projetar-se a um futuro saudável, enriquecido de equilíbrio, através da fixação de ideias salutares, da alteração de conduta viciosa, determinará por auxiliá-lo na recuperação da saúde e da paz. Joana de Ângeles aqui vai acrescentar a terapia para tratamento de doenças psicossomáticas, a meditação por visualização. Teve uns 2 vídeos ou CDs sobre esse tipo de terapia que foram publicados ou colocados à venda por Divaldo Franco através da editora Alvorada. Hoje em dia, na internet, no YouTube, há muitos vídeos sobre isso. E é reconhecido o valor dos hábitos mentais alterados, porque se dá o quê? A pessoa que sofre certos tipos de doenças psicossomáticas, ela habitualmente pensa naquela doença e aquela doença piorando. A criação de visualizações terapêuticas, onde ela se veja saudável, e projetando isso de uma forma disciplinar e regular, associada aos valores novos de renovação, como Joana aqui coloca, alteração da conduta viciosa, terminará por auxiliá-la na recuperação da saúde e da paz. É colocado como recurso à base. Não é como uma terapia exclusiva de
cura. Pois não. Só a título de informação dele, é o seguinte, existem milhares de meditações guiadas no YouTube, né? Exatamente. Várias. Agora, tem uma que eu considero especial, que é justamente do público que o João Miranda dizia falta ele é fé. Certo. Ele Exatamente. faz uma meditação guiada de aproximadamente 20 minutos, que é muito boa, chamada Encontro com Jesus. Mais clareza no princípio. Ótimo. Então está aí a dica do Marcos. Existe, inclusive, colocada, como havíamos dito, como um recurso auxiliar. Que, de fato, se a pessoa estiver trabalhando a mudança de reforma íntima dela, de espiritualização, isso vai endossar o impacto da mente dela na recuperação da saúde. O oposto, mesmo que inconsciente, é fenômeno habitual na conduta dos pacientes em desequilíbrio, gerando perturbações psicossomáticas, graças às ideações perniciosas, detendo-se no primarismo das paixões agressivas e fixação dos pensamentos mórbidos, que são os pensamentos doentios. Então, o oposto também se dá com muita gente, porque estabelecendo hábitos aonde a mente em desequilíbrio pensa em doença, pensa no pior, abre de uma forma impactante o estado de morbidez ou de doença da pessoa. Tem aquela chamada o hipocondrismo, onde a pessoa, estabelecendo esse hábito de pensar em doença e ter 1000 remédios terapêuticos para doenças que nem existem, acaba estabelecendo ao longo do tempo as aberturas para a instalação de uma doença de fato orgânica e fixada. Bom, a existência física é estruturada para facultar o desenvolvimento intelecto-moral do espírito mediante a ampliação das experiências de autoiluminação. A busca do bem, tudo aquilo que edifica e harmoniza, constituirá sempre fator de saúde na luta contra os distúrbios psicossomáticos. Então, o objetivo maior da existência física é o desenvolvimento, é o progresso intelecto moral de todos nós. Quando estamos trabalhando a espiritualização em nós, esse objetivo está sendo trabalhado eficazmente. A decorrência disso é que a busca do bem edifica e nos harmoniza interiormente. Há naquele livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, um dos itens, saúde, outro item lá bem importante é corpo, onde isso é muito bem colocado, de que os hábitos mentais associados à conduta da prática da caridade de forma ampla e irrestrita, ressignifica a nossa carga genética e altera a estrutura na qual doenças ou desequilíbrios orgânicos que estejam acontecendo ou que estariam por acontecer retroagem e muitas vezes a doença não se estabeleça. Então, constituirá sempre fator de saúde na luta contra os distúrbios psicossomáticos. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. Trata-se de todo um esforço terapêutico.
de longo curso, mas de permanente resultado. Porquanto os novos hábitos adquiridos se responsabilizarão pela eficiência da saúde e seu prolongamento, abrindo novos espaços emocionais para mais belas e felizes aspirações. Então, a proposta que é aqui estabelecida para superarmos doenças psicossomáticas ou nos precavermos a instalação é um trabalho de longo curso, é o trabalho de espiritualização, na verdade, de despertamento de consciência, de vivência do bem, de ressignificação do passado, abrindo novos espaços emocionais para mais belas e felizes aspirações. Então, é natural que, à medida que esse processo de renovação esteja sendo bem trabalhado em nós passamos a influenciar encarnados e desencarnados, a mudar as companhias espirituais em termos positivos, a bloquear ou afastar espíritos que não sintonizam com o nosso estado com a nossa maneira de estar, de bem conosco mesmo, em harmonia com a vida, em sintonia com os ideais da nossa encarnação. E automaticamente ou se transformam ou se afastam. Vamos para o último slide de hoje. Enquanto o mal perdura, somente perturba, diluindo os fatores de alegria e do bem-estar, tem que ceder lugar à construção do ser novo, que é um processo semelhante àquele através do qual o escultor arranca da pedra bruta a estátua encantadora. Então, Joana de Anjos aqui nos chama a atenção ao fato de que o mal só perdura em nós, o desequilíbrio, enquanto ele recebe atenção e sustentação da nossa parte. Na verdade, no nosso íntimo, jazem os valores da divindade, do equilíbrio, da saúde, da harmonia. Na medida em que nós formos dando atenção a esses valores, o processo de substituição eficaz ocorre. E aqui ela faz uma linguagem simbólica muito inteligente da pedra a qual o escultor arranca de dentro dela a imagem ou a obra de arte que estava embutida, mas que era necessária a presença do escultor para trabalhá-la e fazer com que ela emergisse do íntimo da pedra. Assim somos nós em relação às possibilidades espirituais que nós trazemos. Se de fato dermos atenção a esse trabalho renovador e redentor que a doutrina espírita nos concita, a questão estará muito bem resolvida. Nós vamos então para a prece de encerramento. Na próxima semana nós estaremos iniciando o tema instabilidade emocional. Instabilidade emocional. Inclusive, eu quero até adiantar que o próximo estudo será 14h. Nós teremos essa alteração devido a compromisso com palestra em outra instituição espírita. Então, no próximo domingo, esse tema novo, nós estaremos trabalhando ele a partir das 14h. Vamos então para a prece de encerramento do nosso estudo. Pedir aqui a nossa irmã Lúcia para ser a intermediária da prece para nós.